Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer a coroa da Sylvie da série do Loki. Pra quem já acompanha aqui o canal, sabe que eu tô fazendo cosplay da Sylvie e já tem alguns vídeos aqui mostrando o processo da armadura que eu tô fazendo. Porém, eu decidi fazer um vídeo focado só na coroa, que é uma parte tão importante e tão linda da roupa da Sylvie. Vamos começar? Primeiramente, eu tô seguindo esse modelo que eu achei num fórum aqui na internet e vou deixar o link aqui na descrição. Eu experimentei para ver se estava do tamanho que eu queria e decidi fazer algumas modificações que eu achei que iam deixar mais parecida com a que ela usa na série. Vocês podem ver as modificações feitas com lápis. Eu aumentei um pouco mais esse V do negocinho do topo e eu também cortei ali umas partes que eu achava que não eram necessárias. Ficou assim e também decidi não usar a terceira parte, porque eu acho que a dela é mais delicada e não precisava de tantas camadas. Com isso estabelecido, eu passei os moldes para o EVA e vou colar agora com cola de contato. Lembre-se sempre de usar cola de contato numa área ventilada e com luva. Agora, gente, eu vou cortar com estilete uma linha reta na parte de cima e a gente vai passar a cola ali. Quanto menos, melhor. Espera secar um pouquinho, tipo cola de cílio, gente. E daí a gente vai passar também nas outras partezinhas ali, nas duas partes, para poder colar uma em cima da outra. Agora vocês vão ver que eu vou fechar e vou dar tipo um beliscãozinho, porque assim, onde a gente cortou vai colar e vai dar esse detalhe que fica bem bonitinho. Depois de passar a cola de contato nas duas áreas que eu quero colar, eu posicionei juntando as bordas de cima superiores e ficou assim, bem bonitinho. Agora eu fui fazer um molde com papel, um pouquinho mais fininho da nossa coroa, peguei um arame, cortei também no mesmo tamanho, colei com cola de contato os dois. E depois eu passei mais cola de contato por cima para então poder colar na parte de trás da nossa coroa. E lembre-se que depois que você junta as duas partes, não solta mais, a cola é bem potente, então toma bastante cuidado. E deixa as duas pontinhas sem cola de contato, porque depois a gente vai colar o elástico nas duas pontas. Então vocês podem ver que ficou assim o resultado. Com isso pronto, eu então peguei o nosso molde de papel, coloquei por cima do molde de EVA e passei por cima dos detalhes usando uma caneta. Isso faz com que o nosso EVA fique levemente marcado nas áreas que vão ir esses detalhes, para a gente poder então passar por cima com caneta novamente. Eu tentei fazer esses detalhes usando um estilete, mas bem levemente para não cortar o EVA. Fiquei com receio de cortar, então eu decidi passar um secador para amolecer o nosso EVA e fazer esses detalhes usando um lápis, que eu gostei bastante do resultado, que ficou assim. Eu marquei também as áreas que vão os chifres, que por falar são a nossa próxima etapa. Eu não consegui usar os moldes do chifre, porém eu usei o mesmo tamanho deles para fazer uma curvatura que eu mesmo inventei, e nisso eu cruzei eles, como vocês podem ver, para fazer esse formato aqui. Sim, gente, é complexo, não sei explicar direito, porém foi o que eu consegui na hora do desespero. Eu também cortei esses Vzinhos perto da base, eu notei que quanto mais perto da base, mais curvatura ficava. E colei eles com cola de contato, novamente, quanto menos, melhor. Depois eu passei cola de contato nas duas laterais que faltavam e fechei, ficando nesse formato aqui. Porém, caso você não queira fazer aquela matemática toda de cruzar os chifres, eu também fiz um exemplo usando só aquele ali inicial que eu mostrei, que aliás tem as medidas na tela caso você precise. Fechando, ele também fica assim, o que eu não achei terrível. Então, caso você queira fazer dessa maneira, também dá, fica legal. Mas agora a gente vai usar massinha de EVA para deixar o nosso chifre ainda mais bonito. A massinha de EVA é muito gostosa de mexer e ela, quando seca, fica igual a EVA. Então lembre-se de manter sempre o pacotinho dela fechado, ok, gente? Porque senão ela vai secar. Mas ficou assim, o que já tá bem legal, mas não paramos por aí. Essa briga desse menino. Isso é tudo mentira, isso é tudo uma sala verde. Eu passei mais uma camada de massinha de EVA e na hora de secar eu deixei dentro de uma fita. Assim, quando secou, ficou com a curvatura melhor. Sabe aqueles testes de chifre que eu falei? Todos eles eu guardei e passei massinha de EVA na base para poder usar para o chifre quebrado. Ficou assim. E agora eu vou passar mais uma camada de massinha de EVA, eba! Dessa vez eu usei água para deixar uma finalização ainda mais bonitinha, porque ela meio que dissolve um pouquinho assim em água. Novamente deixamos secar, então eu lixei com uma máscara para não respirar EVA, tá bom? E uma lixinha bem fininha, uma lixa d'água, só que claro, eu não usei água, senão ia dissolver o nosso chifre. E assim eu senti que deu uma finalização ainda mais bonita. Também lixei um pouquinho a base para deixar bem retinho e fiz a mesma coisa
com os nossos chifres quebrados. Como vocês vão ver, dá bastante poeira, então usem máscara, ok? E agora eu vou fazer os detalhes que tem em volta do nosso chifre. Só que, novamente, o molde não tinha muito bem assim da maneira que eu vi que o da Sylvie era, e eu decidi fazer da minha maneira e mostrei as medidas o melhor que eu pude para vocês poderem refazer em casa, caso vocês também queiram fazer com esse detalhe a mais. Agora, com o nosso chifre quebrado, eu fui fazendo várias marcações de 2 centímetros e depois fui juntando elas em volta do chifre pra gente poder cortar com um estilete. Ficou assim, prontinho pra gente colar o detalhe que a gente acabou de fazer em volta dele. Antes, porém, eu medi pra ver se precisava cortar algum excesso, esse precisava porque é um chifre um pouquinho menor do que o outro que eu tinha medido, e depois eu também marquei com uma caneta onde que ia ser na hora de colar, que as duas pontas iam se encontrar, facilitando assim o nosso trabalho, e depois colei bem nas marcações onde a gente tinha feito e passei massinha de EVA pra dar um acabamento melhor. Agora fiz uma minhoquinha de massinha de EVA e botei no buraco do nosso chifre quebrado e usei a parte de trás de uma caneta pra fazer o detalhezinho que ela tem ali, que é tipo uns círculos, uma coisa meio circular, bem uma vibe bem da hora. Ah, e não se esqueça de passar na emenda do detalhe em volta do chifre. Agora vamos usar batida de pedra, que é um emborrachamento automotivo, é bastante usado nos vídeos da gringa como Plasti Dip. A gente vai passar uma camada fina, deixar secar por 30 minutos e passar uma segunda camada, mas antes de pintar a gente tem que deixar secar por 12 horas, beleza? Para a pintura eu usei essa tinta spray dourada, segui as indicações da embalagem, usei luva, máscara e óculos e em cada camada que eu passava, uma camada fina, eu me afastava para não ficar perto das partículas que ficam voando bastante tempo no ar, tá bom, gente? Dava pra ver de longe assim. É um cheiro muito forte, lugar ventilado, beleza? E depois passei mais algumas camadas de acrylex para selar toda essa pintura bonita que a gente fez. Depois eu parti para os detalhes, misturando tinta marrom com água e passando por cima ali dos todos aqueles detalhes da lateral que a gente fez e dá uma envelhecida assim natural, e eu tirei o excesso com esponja e um pedacinho de papel. Ficou assim, eu gostei bastante do resultado. Se lembra do elástico? Agora é a hora dele. Eu usei 33 centímetros pro elástico da minha cabeça, mas cada pessoa tem um tamanho diferente, e colei com cola de contato na pontinha ali que a gente tinha deixado aquele espaço. Com a intenção de ter um acabamento interno melhor da coroa, eu peguei o nosso molde de papel e cortei um pedaço de cetim nesse mesmo formato. Queimei as pontinhas usando um isqueiro e com muito cuidado e colei usando cola de contato na parte interna. Se lembre de espalhar bastante e eu fui por partes, passei primeiro numa metade e depois passei na outra para não acontecer de grudar sem querer. Depois com o isqueiro eu dei um acabamento nas bordas da coroa e está pronta a coroa da Sylvie para você poder conquistar o multiverso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever e deixar um like para mais conteúdo assim aqui no canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima!